Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui de volta, mais uma semana de aulas, agora para discutir a continuação da nossa disciplina e falar sobre a teoria da hermenêutica constitucional. Bom, é um dos pontos principais discutir o parâmetro hermenêutico voltado para essa visão da Constituição, justamente por ser um parâmetro que seguimos na atualidade. E diante dessas discussões hermenêuticas e a diferente forma de pensar, a gente vai entender que a partir do momento que os estados começam a passar por um movimento chamado constitucionalismo, a gente vai ter a noção de que uma vez que o estado está instituído como estado, com seus elementos fundamentais, que são território, povo e poder soberano, consequentemente, ele vai precisar se estruturar juridicamente. E principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e com uma percepção da necessidade de democratização das relações estatais, a gente vai ter esse movimento hermenêutico de constitucionalização que vai entender que tudo para ter validade dentro de um Estado tem que passar pelo que a gente chama de filtragem constitucional. Eu preciso falar com vocês que existe uma diferenciação importante entre dois conceitos. O chamado Estado Legislativo de Direito, que surge assim que a gente tem o advento do Estado moderno, principalmente com o fim e a quebra da percepção de um Estado organizado de forma descentralizada, como era na Idade Média, e a gente passa a ter um sistema estatal que vai se organizar através da centralização das leis e do princípio da territorialidade, que vai fazer com que a gente entenda que os estados, a partir do momento que eles se organizam factualmente, com território, povo e poder, consequentemente eles vão precisar se organizar juridicamente. Nessa perspectiva, inicialmente não se tinha uma visão de que a Constituição era o conjunto de normas estruturantes do Estado. Então, apesar de se imaginar que era necessário ter um conjunto de normas jurídicas, prioritariamente num texto escrito que organizasse essa sociedade, a gente ainda estava num parâmetro parecido com a escola da exegese que a gente já discutiu, que era um parâmetro de Estado legislativo de direito. O que eu entendo por Estado legislativo de direito? É um Estado que se baseia nas suas leis e que o exercício do poder legislativo, por ser aquele que dita as regras que vão organizar esse Estado, ele acaba muitas vezes se sobrepondo ao judiciário e ao executivo, que tem que obedecer essas regras colocadas por ele como normas jurídicas que são, obviamente, coercitivas. Nesse sentido, quando se começa a pensar sobre essa estruturação de Estado e se pensar especialmente sobre o papel do judiciário e da cúpula do judiciário, no nosso caso o Supremo, o que acaba se percebendo é que não adianta só ter juridicamente pautada a relação de direito em uma análise de que todos obrigatoriamente têm que seguir as normas. Porque, num sentido de hermenêutica, quando a gente analisa as relações sociais, é necessário se fazer interpretações que vão aplicar o texto abstrato no caso concreto. E nesse meio termo de interpretação da abstratividade para a concretude de análise do direito, a gente vai perceber claramente que nem sempre o que está posto na norma é tão claro assim. Até porque pode ser que o que é correto e juridicamente aceitável para um caso concreto, quando eu aplico aquela norma abstrata para outro caso, ele pode gerar um ruído no sistema jurídico, no sistema constitucional. Por causa disso, quando a gente pensa sobre essa relação de filtragem constitucional, ao invés de se ter só o pensamento da escola da exegese, do fetichismo legal, né, que segue a lei acima de tudo, passa a se perceber que esse sistema ele vai demandar necessariamente uma visão de que dentro
de uma organização, por isso que a gente chama ordenamento jurídico, dentro de uma ordem estabelecida, no caso, com o parâmetro anterior que a gente discutiu no podcast do positivismo jurídico, a gente vai ter um sistema que, ao se organizar por pirâmide, ele necessariamente vai entender que a Constituição estaria no topo dessa pirâmide e, por isso, tudo precisa passar por essa filtragem constitucional. E aí, ao invés da gente ter um sistema que é pautado somente em um Estado legislativo de direito, a gente vai ter um sistema pautado em um Estado constitucional, democrático de direito. Então, quando a gente passa a ter como olhar, como filtro, a Constituição para observar a aplicação do direito e para analisar, inclusive, se as normas são possíveis de serem mantidas no sistema ou não, a gente vai ter o que a gente chama de hermenêutica constitucional. Porque o óculos que a gente vai colocar para enxergar esse sistema sempre tem que ser um óculos que vai nos fazer perceber e questionar a realidade de tal forma que o texto constitucional seja observado. Com uma análise importante. Hoje, na premissa de análise de constitucionalização e obediência dessa hermenêutica constitucional, a filtragem não vai ser somente de acordo com as normas jurídicas que fazem parte da Constituição, mas levando em conta também todas aquelas normas que têm um mesmo status de hierarquia constitucional, como a gente precisa observar. Então, todas aquelas normas, sejam normas constitucionais originárias, sejam emendas constitucionais, sejam atos de disposições constitucionais transitórias, sejam até mesmo tratados internacionais de direitos humanos, recepcionados com o mesmo status de emenda constitucional, eles vão fazer parte dessa peneira, dessa filtragem constitucional. Esse sistema, ele traz uma visão ainda muito aplicada no sistema brasileiro e em muitos países do mundo, que traz uma garantia maior para a observância das normas, para se evitar que aquele fetichismo legal possa permitir, por exemplo, que se crie uma lei e que essa lei seja violadora do sistema constitucional, mas porque é lei e porque é obrigatória, necessariamente a gente teria uma observância desse sistema normativo, dessa norma, mesmo ela sendo violadora da Constituição. Então, o que vai se preconizar quando se analisa uma hermenêutica constitucional é entender primeiro essa distinção do que é um Estado legislativo de direito que trabalha com esse fetichismo legal, com a noção de que dura lex sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é lei, então a lei tem que ser seguida acima de tudo, para um sistema que tenha diálogo com as relações sociais, que é o sistema da hermenêutica constitucional, que a todo momento vai trabalhar a noção da lei abstrata, que precisa ser constitucional, e aí a gente tem até mesmo um controle de constitucionalidade realizado pelos órgãos de cúpula do judiciário. No caso do Brasil, se existe uma inconstitucionalidade voltada para a violação da Constituição da República, a gente vai ter como órgão competente para julgar de forma abstrata, através das ações constitucionais de controle de constitucionalidade, a gente vai ter o Supremo Tribunal Federal como competente. E no caso de violação das constituições estaduais, os tribunais de justiça dos estados serão os competentes para julgar de forma abstrata a violação das constituições estaduais. Isso é algo que às vezes escapa também quando a gente estuda no direito constitucional a noção da hermenêutica constitucional estadual e da hermenêutica constitucional federal. Eu não gosto de falar Constituição Federal porque dá a impressão de que seria uma Constituição só da União. Então, tecnicamente, a gente precisa entender que uma Constituição da República vai abarcar todos os entes federativos que fazem parte do Estado brasileiro. E por isso é o nome mais correto, né? Tanto que a nossa Constituição chama
Constituição da República Federativa do Brasil, justamente por organizar todo esse sistema e toda essa relação. O que a gente vai entender é que quando a gente fala de constitucionalização do direito, a gente sempre vai demandar uma atividade hermenêutica interpretativa. Até porque não adianta nada a gente falar que a nossa Constituição ela tem os preceitos de organização social, de instituição de regras que são basilares do sistema, se no caso concreto eu aplico qualquer lei sem passar por essa filtragem constitucional. E aí, por isso, o que a gente vai perceber é que o intérprete, quem que vai ser o intérprete? No caso, a gente vai fugir daquela visão do Kelsen, que acha que o intérprete é só o intérprete autêntico, que seria o próprio legislativo, quando dá conceitos na lei, ou até mesmo só o juiz seria o intérprete. Analisando de forma democrática, com uma hermenêutica constitucional que entende a necessidade de interpretação do direito até como um exercício de cidadania, a gente vai perceber que o intérprete somos todos nós, desde aqueles que estão nos cargos públicos, que precisam interpretar as normas e tem que colocar o binóculo aí constitucional, até as partes, o autor e o réu, que estão envolvidos no processo, que vão precisar colocar esse óculos de filtragem constitucional para analisar como que se dá a observância nos casos concretos do que preconiza a Constituição, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente inclusive vai perceber que a própria Constituição, ela coloca para a gente princípios e regras que são obrigatórios e que vão nos nortear na solução dos casos concretos, de tal forma que a gente tenha um sistema que esteja de acordo com a supremacia real constitucional, que não seja, como Ferdinand de La Salle diz lá na teoria da Constituição, que uma Constituição que não é observada é como se fosse uma folha de papel em branco. Como que eu posso observar uma Constituição de forma efetiva? Aplicando-a no caso concreto e fazendo essa análise da filtragem constitucional, que vem dessa análise da hermenêutica constitucional. Pensar sobre isso é interessante porque quando a gente tem, então, a noção do constitucionalismo democrático, que vai ser preconizado especialmente a partir do século XX, a gente vai ter uma visão de que as regras principais, chamadas inclusive lá pela teoria da Constituição, de normas materialmente constitucionais, elas vão ser necessárias de estar na Constituição, porque elas vão falar de alguns assuntos que não poderiam ser abarcados em outro texto legal, já que a Constituição é o conjunto de normas mais importante para organizar essa sociedade. E aí, nessa relação de hermenêutica constitucional, necessariamente a gente vai ter um sistema em que vai entender que as normas materialmente constitucionais vão ser quais? Vão ser as que estruturam o Estado, falam sobre os seus órgãos, falam sobre as competências dos entes federativos, falam sobre entrada e saída de poder, né, do funcionalismo público, falam sobre eleições, relação cidadã. A gente ainda tem as normas que são colocadas para instituir os direitos e garantias fundamentais, que elas também vão ser basilares dessa relação constitucional. E a gente tem ainda aquelas normas que falam sobre a questão da gestão econômica do Estado. Essas seriam as normas básicas que existiriam na Constituição e que a teoria da Constituição chama de normas materialmente constitucionais. No caso da nossa Constituição de 88, porque ela vem de um histórico de muita violação de direitos pós-ditadura militar, a gente vai ter um sistema que vai entender que além dessas normas, foram incluídas outras normas que acabam ganhando a mesma importância porque estão no texto constitucional, mas elas são chamadas de normas formalmente constitucionais, porque elas também fazem parte dessa filtragem, mas se não quisesse, não precisava. Eu costumo fazer uma comparação com os meus alunos de teoria da Constituição, que pode ser interessante para vocês visualizarem isso e simplificar a questão.
Imagine que ao fazer a Constituição, não seja uma Constituição que a gente está fazendo, mas que a gente está fazendo uma receita de um bolo. O que é norma materialmente constitucional são os ingredientes básicos desse bolo, como a farinha, o açúcar, a manteiga, o ovo. O que mais eu colocar para poder acrescentar nesse bolo, por exemplo, chocolate, gotas de chocolate, eu gosto de chocolate, né? Chocolate, gotas de chocolate, granulados, corante, glitter, tem até glitter comestível, né? Eu posso colocar a calda do bolo, tudo isso é norma formalmente constitucional, que não precisaria estar na Constituição, mas a relação histórica nossa de um contexto de muita violação fez com que a Assembleia Nacional Constituinte preferisse, diante dessa hermenêutica constitucional, colocar tudo o que fosse possível para garantir o acesso e o respeito ao Estado Democrático de Direito no texto constitucional, justamente porque já se sabia da adoção desse sistema de hermenêutica constitucional que preconiza essa filtragem constante. E aí é interessante porque, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um sistema aí no século XX que vai dizer para a gente que as constituições elas vão ter, primeiro, uma limitação do próprio poder do Estado para evitar violações, abusos e genocídios e ditadura militar, como aconteceu no Brasil, e o genocídio, como aconteceu na Europa. Vai se ter um princípio basilar, que é o super princípio que fundamenta tudo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana e que é obrigatório de ser observado. Como que eu vou observar o princípio da dignidade da pessoa humana? Através do respeito aos direitos fundamentais que são também preconizados na Constituição. Quando esses direitos forem se chocar, aí eu dependo de uma análise de hermenêutica constitucional, analisando o caso concreto para poder ver se há ou não uma violação da dignidade humana, para pensar inclusive num choque, numa colisão de direitos fundamentais, qual direito se sobreporia. Isso sempre vai depender de uma análise da aplicação da norma constitucional no caso concreto, porque vai ser o caso concreto que vai ser determinante nessa definição. A gente inclusive vai abordar isso com mais cuidado nas aulas em que eu vou falar sobre a influência que há na hermenêutica feita por Alexis e por Dworkin no conflito de princípios e normas aí na análise dos dois. Bom, pensando sobre isso, então, o que vai se perceber num Estado democrático de direito, inclusive, é uma noção de centralidade de direitos fundamentais. Por quê? Porque a gente vai perceber que necessariamente os direitos fundamentais, eles são um núcleo central de limitação do poder do Estado. O poder do Estado vai se limitar de duas formas nessa filtragem de hermenêutica constitucional. Através da noção da necessidade de observância do princípio da legalidade estrito pelas regras de competência que são instituídas para os entes federativos, ou seja, cada ente federativo e cada órgão, cada cargo, só pode fazer estritamente o que lhe compete na lei. E, em contrapartida, a relação individual baseia-se no princípio da liberdade, consorciado com o princípio da dignidade da pessoa humana, que vai fazer com que eu seja livre, mas que eu tenha que respeitar essas relações de direitos fundamentais que são o centro de proteção da noção de que todo poder emana do povo e por isso a gente tem um Estado democrático de direito. Além disso, o que a gente tem é a noção de busca sempre de uma justiça material. Não basta ter um sentido de justiça formal, que é defendido na lei, mas não tem concretude, não tem aplicabilidade no caso concreto. Essa visão de hermenêutica constitucional, como ela se depara o tempo todo com conflitos reais e com questionamentos sobre a proteção de direitos fundamentais, ela vai exigir de nós essa observância de materialização, no caso concreto, dos direitos, daquilo que é observado pela Constituição.
Isso tudo, gente, fica parecendo que é direito constitucional sozinho, mas parte de toda uma reflexão de hermenêutica constitucional que a gente entende que precisa ser observada, mas às vezes a gente não reflete sobre o exercício dessa hermenêutica constitucional, né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai entender que, diante dessa proteção da dignidade, outro princípio fundamental vem da tolerância, que não é o ideal, mas é a noção da observância do respeito às diversidades, que, infelizmente, não passa inicialmente sobre um tratamento de igualdade aplicada, que todos são tratados de forma igual, mas passa pelo menos por uma premissa de que, mesmo que eu não concorde com o outro, eu tenho que respeitar o outro como legítimo outro. E eu tenho que conceder a ele a mesma condição de direitos que eu tenho. Por isso a importância dessa noção da justiça material. E por isso que a gente tem observado, inclusive no direito brasileiro, a necessidade de pontuar certas circunstâncias que alguns dizem que são manifestações de pensamento, mas que não são, porque são discursos de ódio contra certos grupos que têm os mesmos direitos à dignidade nesse parâmetro constitucional. Então, a gente começa num sentido de tolerância, mas depois de analisar essa relação de tolerância, o melhor seria que eu não precisasse mais tolerar o outro, mas que eu entendesse que ele tem os mesmos direitos que eu tenho, apesar de não ter as mesmas escolhas e a mesma análise de vida que eu tenho. Isso é difícil às vezes individualmente, mas é o que preconiza a nossa Constituição com a noção de aplicabilidade da dignidade humana através de uma interpretação concreta de justiça material, aplicando aí os direitos fundamentais, né? Então, a gente tem essa discussão constante. E também, a partir da visão do século XX, começa a se perceber que a liberdade ela é fundamental para poder se buscar, cada um buscar a própria felicidade. E aí eu sei que a filosofia fala muito sobre felicidade, as pessoas às vezes acham isso muito poético, bonito, mas não acham tão concreto assim. Mas a noção de felicidade analisada sob o prisma de uma hermenêutica constitucional, ela trabalha a percepção de que a gente tem que ser livre, sem sofrer interferência do Estado de forma contundente, para a gente poder fazer as nossas escolhas, respeitando inclusive as escolhas do outro, né? E aí dá para a gente pensar sobre a importância, por exemplo, que já foi discutida lá no século 17, 18, começa essa discussão com Montesquieu, inclusive, de uma necessidade de divisão de exercício de poder, que naquele momento não acontecia, porque continuava tendo reis que dominavam toda essa relação, mas que num sistema de Estado democrático de direito, eu vou ter instituição de normas que são organizacionais para poder instituir o que compete a cada ente e permitir a cada um de nós vivermos a nossa liberdade sem ser absoluta, evidentemente, porque eu tenho um senso de justiça, tolerância e respeito a direitos fundamentais que precisa ser defendido, né? Então, nesse sistema, a gente tem nessa hermenêutica, nesse convite a uma hermenêutica democrática constitucional, uma nova forma de ver o mundo. Porque eu passo a ver o mundo entendendo e precisando discutir muito bem o que é público, o que é privado, o que está dentro da minha liberdade, que eu vou adentrar a esfera do outro e como que isso também serve para o Estado. Que o Estado também tem que ser limitado justamente para não violar os nossos direitos fundamentais. Bom, pensando sobre isso, a gente vai ter um marco histórico importantíssimo, que eu já até mencionei, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial e, no caso do Brasil, a Constituição de 1988 vem reafirmar essa visão da hermenêutica constitucional. São duas experiências históricas traumáticas. A Segunda Guerra Mundial, em que você tem estados que usam muito do seu poder, inclusive para matar pessoas com práticas genocidas, e a ditadura militar no Brasil, que também é o Estado fortalecido demais, violando direitos fundamentais e matando pessoas. Então,
para poder evitar essa noção do Estado achar que o poder é dele, ele precisa estar muito bem estruturado constitucionalmente para poder se compreender o limite das competências de exercício de poder e, inclusive, se permitir, em situações em que a Constituição seja violada, que haja uma atuação direta, até mesmo do próprio judiciário, para poder fazer esse controle, né? E aí, quando a gente imagina o marco filosófico disso, a gente está num período pós-positivista, em que começa a se consorciar os valores, a dignidade, princípios filosóficos basilares com a lei. Então não é a lei pura acima de tudo, num Estado legislativo de direito, mas uma noção de Estado democrático de direito, que usa sim a noção de Estado de direito, mas que ao mesmo tempo faz essa conversa e essa análise de hermenêutica o tempo todo para se preconizar a proteção do ser humano e da dignidade humana através da instituição de direitos fundamentais. Além disso, uma busca de aproximar o direito com a ética, pensando que o direito ele não pode estar dissociado da ética e para se ter dignidade, eu sempre preciso raciocinar sobre o agir justo e sobre a questão da justiça aplicada no caso concreto de forma material. E aí eu tenho a filtragem dos direitos fundamentais para me ajudar nessa análise. A noção de que os princípios jurídicos, eles são normativos, ou seja, os princípios são obrigatórios e por isso eles precisam ser observados como coercitivos, assim como as regras, já que eles vão preconizar uma análise dos valores e de como deve ser esse olhar constitucional na aplicação da regra no caso concreto. Por isso a gente começa a perceber claramente como que cada vez mais os princípios se tornam importantes nessa discussão, né? E a noção da dignidade da pessoa humana e da centralidade da proteção dos direitos fundamentais nessas relações. Para pensar sobre isso, a gente vai ter algumas quebras de paradigma que vão começar a surgir, principalmente quando a gente fala sobre o conceito de constituição política de Carl Schmitt. Muitas pessoas acham bonita a teoria do Carl Schmitt e eu confesso para vocês que eu também inicialmente achei muito interessante a teoria do Carl Schmitt, que fala que a Constituição é um texto político que surge dessa vontade do Estado de organizar coletivamente a sociedade. E tudo que parece que seja um texto político parece preconizar o interesse daqueles que discutam sobre essa vida política, não é isso? Acontece que, eu não sei se você sabe, um dos fundamentos utilizados pelo Estado nazista era justamente o pensamento de Carl Schmitt dizendo, olha, a Constituição é um texto político, então ela pode tudo, inclusive determinar a violação de certos grupos que possam ser vistos pelo Estado como ameaça para a sua existência. E aí, quando a gente pega essa teoria e vai aplicá-la no caso concreto, o que a gente vai perceber é que a gente vai ter um sistema que não pode ter só esse caráter de pensar assim, o que a maioria deseja. Qual é a forma de pensar de quem está no governo agora? Porque eu tenho que ter uma estruturação constitucional robusta para poder organizar essa sociedade e para a gente não ficar à margem do pensamento da maioria. Porque senão a maioria vai acabar fazendo uma ditadura que pode levar até um genocídio contra a minoria. Fazendo uma observação importante, muitas vezes aqueles que são chamados maioria, eles não são maioria em números, mas eles são maioria em poder, né? Basta a gente pensar sobre quem são aqueles que ocupam os altos cargos do executivo, legislativo e judiciário, qual que é a cor da pele deles, qual que é o gênero, qual que é a orientação sexual. A gente vai perceber claramente como que politicamente ainda existe um gap muito grande entre uma verdadeira representatividade dessa pluralidade no Estado democrático brasileiro, né? Um outro fator importante, além dessa superação desse modelo europeu político, que permitia tudo desde que fosse a vontade daquele que estava no poder,
a gente tem uma superação também da análise de que a Constituição só seria efetivada se uma norma infraconstitucional estivesse lá para efetivá-la. Porque o que se pensava muito era assim, olha, a Constituição ela é composta por normas programáticas, que programam algo para o futuro, mas que dependem de uma norma infraconstitucional para serem efetivadas. E aí o que acontecia, e ainda acontece muitas normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas normas que não conseguem se efetivar se a gente não tiver uma lei infraconstitucional para regulamentá-las, a gente tem um sistema em que, antes dessa noção do constitucionalismo e dessa hermenêutica constitucional, entendia que só se efetivaria os direitos constitucionais se os códigos infraconstitucionais os abarcassem. O que fazia com que a gente questionasse, inclusive, a efetividade da norma constitucional. A gente ainda tem resquícios disso na norma constitucional brasileira, na lei, né, no conjunto de normas constitucionais brasileiras. Vou dar um exemplo para vocês, que inclusive a OAB às vezes gosta de falar sobre isso, que é o exemplo dos adicionais trabalhistas que são previstos na Constituição. A gente tem 3 adicionais que são previstos na Constituição. O adicional de periculosidade, quando a pessoa corre risco durante o exercício da sua profissão, então ele tem direito de receber um adicional em salário em função do perigo. A gente tem o adicional de insalubridade, quando ele mexe com agentes químicos e físicos e mesmo usando proteção ainda faz mal para a saúde dele, então ele teria o direito à insalubridade. E tem um terceiro adicional que poucos conhecem, porque está previsto na Constituição, mas nunca foi regulamentado para falar qual profissão teria esse adicional e por isso ele não tem efetividade, que é o adicional de penosidade. Seria mais ou menos a gente pensar que o perigo lá na periculosidade é uma atividade perigosa, pode ter explosão, alguma situação do tipo. E aí a gente tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que vão elencar, fazer uma lista de quais são as profissões que recebem um adicional de periculosidade. Assim como a gente tem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que fazem uma lista falando quais seriam as profissões que receberiam o adicional de insalubridade, né? Porque mexe com agente químico ou físico. Mas nunca foi feita norma regulamentadora para falar quais seriam as profissões que receberiam um adicional de penosidade, que não é nem agente químico ou físico, nem é perigo. Ele seria um adicional mais leve, mas que seria pessoas que ficam muito tempo em pé, por exemplo, como office boy, office girl, né? Como professor que tem que ficar em pé, expondo, falando alto, né? Então, eu tô sentada hoje, né, gente? Mas, enfim, a gente teria algumas profissões que são mais penosas, mas não chegam a ser nem insalubridade, nem periculosidade. Quais seriam essas? Não sei. Porque nunca foi regulamentado pelas normas infraconstitucionais do Ministério do Trabalho para falar quem receberia esse adicional de penosidade. E por isso ele só é previsto em alguns casos esparsos e cada vez menores, ainda mais com o acolhimento da proteção dos direitos trabalhistas que tem acontecido na contemporaneidade, né? Mas o que a gente percebe é que às vezes tem esse adicional em algumas convenções coletivas, mas tem diminuído cada vez mais e duvido que vocês já tenham visto, talvez algum de vocês já tenha visto, mas realmente é raro de se ver a efetivação dessa norma constitucional. Esse é um resquício dessa análise anterior do direito que achava que a Constituição só seria protegida se tivesse uma norma que regulamentasse como que a gente cumpriria aquela norma constitucional previamente posta. Isso é um equívoco diante da chamada hermenêutica constitucional, porque aí o Ferdinando Lassalle, que vai dizer sobre a Constituição sob uma perspectiva sociológica, vai dizer: o texto constitucional não cumprido é como uma folha de papel em branco. E é exatamente isso que preconiza a hermenêutica constitucional. Buscar cada vez mais a efetivação
do texto constitucional, da proteção dos direitos fundamentais e de toda essa relação de justiça e igualdade e liberdade de forma real, de forma material, sempre se entendendo a necessidade cada vez maior de ter uma Constituição escrita que traga segurança jurídica e que principalmente limite o exercício do poder do Estado. Essa, gente, é a ótica da hermenêutica constitucional. O poder é do povo e ele está regulado na Constituição. Quando o Estado exerce o seu poder em nome do povo, ele tem que exercer estritamente dentro das competências colocadas no texto constitucional e infraconstitucional, sempre se entendendo que o texto infraconstitucional ele não pode ser mais importante que o próprio texto constitucional. Então não é desculpa a falta de regulamentação por norma infraconstitucional para não se cumprir aquilo que está defendido na Constituição, que afinal de contas a Constituição é um conjunto de normas basilares de existência do Estado, que vão estabelecer organização, defesa de direitos fundamentais e a busca de uma justiça material. A partir dessa visão, a gente vê uma expansão aí da análise da constitucionalização. E aí a gente tem vários tipos de interpretação que surgem a partir de como eu posso ler o texto da Constituição e interpretá-lo no caso concreto. Eu tenho, obviamente, a interpretação gramatical, a interpretação histórica, para entender qual que foi o momento histórico em que aquele texto foi feito, e isso vai se modificando também, porque a Constituição vai sofrendo mutações constitucionais através da sua mudança de interpretação. A análise sistemática, que vai dizer para mim como que dentro do sistema do ordenamento jurídico dentro do Estado eu vou interpretar, e a análise teleológica, né, que diz assim, qual que é o objetivo para se instituir essa norma jurídica. E aí, a todo momento, a gente tem, com a análise da hermenêutica constitucional, como que a gente dialoga no dia a dia com essa Constituição e com essas análises. Acontece que só isso, só essas análises que são utilizadas até hoje, que são tradicionais, elas são insuficientes. Porque se eu ficar só na gramática, só no sistema, só na análise do objetivo e da história, eu não consigo abarcar tudo que o texto constitucional defende e preconiza. Então eu preciso necessariamente de imaginar outras formas de interpretação, como pensar quais são as cláusulas gerais da Constituição, entender que os princípios constitucionais são normas, ou seja, os princípios constitucionais são obrigatórios, eles não estão lá por enfeite. Se está previsto na Constituição é obrigatório, mesmo sendo princípio. Entender que no caso de choque, de colisão de normas constitucionais, eu tenho que ter uma análise de aplicação no caso concreto para entender qual direito vai se sobrepor. Entender sobre a necessidade de ponderação e análise desses princípios e dessas normas para aplicação. O Dworkin e o Alex vão ajudar a gente nessas discussões. A reabilitação da argumentação jurídica como um fundamento também, entender que eu tenho que ter argumentos que sejam racionais e jurídicos para poder fundamentar a decisão, principalmente argumentos que sejam constitucionais, né? Então, a gente tem aí toda essa análise. E aí, quando a gente analisa a mudança desse paradigma de Estado legislativo de direito para Estado constitucional, a gente vai perceber, como Paulo Bonavides dizia, que ontem a gente tinha os códigos, hoje a gente tem a Constituição. Então, antes se baseava muito em códigos na relação jurídica e se não estava no código não tinha como se interpretar. Hoje, o fato de se ter uma hierarquização superior das normas constitucionais, mesmo que não tenha efetivamente uma resposta para tudo nos códigos, a gente consegue responder com a principiologia constitucional e com as normas constitucionais que vão me dizer, no caso concreto, qual que é a melhor decisão
a ser tomada. Nesse sistema, o que muitos dizem que Eros Grau vai dizer isso, que existe uma vitória de Grécia sobre Roma nessa discussão. Por quê? Porque Roma Antiga, inclusive, é a base do estudo do nosso direito, muitas vezes, mas se tinha uma visão de buscar essa codificação e somente o que estava no código que era aplicado. Já a Grécia Antiga tem uma cultura voltada para a filosofia das virtudes, dos princípios, que vão orientar aí essa interpretação de forma mais ética, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente mantém, sim, a previsão de que devemos obedecer o Estado de Direito, que ele tem que ser baseado na norma, que as normas são obrigatórias, mas quando você tem um sistema que nos coloca a análise de que tem que ser feita sempre uma filtragem constitucional através dos valores, princípios e regras que estão previstos no texto constitucional, eu passo a entender que eu tenho uma ética constitucional de análise do direito. E, inclusive, um sistema aí que vai estabelecer para a gente todo um controle de constitucionalidade realizado tanto de forma difusa, ou seja, por qualquer tribunal, qualquer juiz, no caso concreto, ele vai fazer essa filtragem constitucional, quanto também de forma abstrata, com os órgãos superiores do Judiciário, o STF e o Tribunal de Justiça, fazendo a filtragem constitucional, né? No caso do STF, protegendo a Constituição da República, e no caso dos Tribunais de Justiça, se fazendo uma filtragem, uma análise de hermenêutica constitucional voltada para o controle de constitucionalidade, que é dentro dessa relação de obediência à Constituição, às constituições estaduais. Vou gravar uma aula para vocês só com um resumão de controle de constitucionalidade, para vocês entenderem aí como que funciona no direito brasileiro essa lógica do controle de constitucionalidade a partir de uma hermenêutica constitucional, tá? E aí a aproximação que a gente percebe, inclusive, que tem uma aproximação do direito civil, dos direitos privados com o direito constitucional. Tem muita gente que fala assim, é a constitucionalização do direito privado, professora. Não, está equivocada essa visão, porque eu tenho que partir da Constituição. Então, é o direito privado que vem dos termos constitucionais. Eu não estou pegando o que não era constitucional e transformando ele em constitucional. Não, porque quando a Constituição de 88 ela vem e a gente vai analisar a recepção dos códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, eu vou entender o seguinte, o que não estiver de acordo com a Constituição não está recepcionado. Só se mantém e só se recebe aquilo que está de acordo com a Constituição. Então, o que inaugura o sistema é a Constituição, e a partir dela eu tenho a recepção das normas que não tenham conflito com o texto constitucional de 88. É diferente essa análise aí. E aí, alguns exemplos que eu coloquei ali para vocês de análise dessa aproximação do direito civil com o direito constitucional. Como? A questão da família, que passa a ser preconizada num sentido de afetividade, de respeito à pluralidade familiar, a noção da função social da propriedade, dos contratos, a igualdade entre os cônjuges, a boa-fé objetiva, a igualdade entre filhos que sejam biológicos e filhos adotivos, justamente porque vai se ter uma análise de direito civil aplicado a partir da Constituição. Então, eu vou ter essa análise aí que é importante. Na análise de defesa constitucional e de análise de princípios, inclusive quando eu analiso o princípio da dignidade da pessoa humana, eu vou ter algo que é fundamental, que é defendido por Kant, que é o ser humano é um fim em si mesmo. Então, tudo aquilo que colocar a dignidade humana em segundo plano, como a nossa Constituição preconiza ela como um super princípio, que é fundamento aí do Estado Democrático de Direito, a gente vai descartar. O que está acima de tudo é a defesa do ser humano. Como que eu protejo a dignidade da pessoa humana?
buscando ao máximo efetivar os seus direitos fundamentais. E caso eles não sejam efetivados, eu tenho as garantias fundamentais para protegê-los. E aí eu tenho, gente, uma humanização, né, cada vez maior do direito privado. Tem uma premissa interessante que diz o seguinte: olha, os bens têm preço. Eu consigo falar quanto que custa o meu carro, eu olho na tabela FIPE, as características dele, quanto que custa essa roupa. Os bens têm preço. Agora, o ser humano, eles não têm preço. O valor do ser humano está na própria proteção da dignidade humana. Nas próximas aulas, a gente vai continuar essa discussão aí. Vou fazer um parênteses grande para vocês, porque vou gravar ainda uma aula sobre controle de constitucionalidade, falando sobre as diferentes hipóteses, mas inicialmente é isso que a gente vai discutir sobre a hermenêutica constitucional, sendo que nas próximas aulas eu vou continuar discutindo essa hermenêutica partindo de uma análise de iceberg normativo em Frederick Miller, que também pode ser muito perigoso. Então a gente vai entender aí as consequências dessa análise de hermenêutica constitucional e como ela vai reverberar, inclusive na análise dos direitos privados, do direito administrativo e do direito constitucional. Obrigada pela atenção, pessoal. Espero que tenha sido clara o início dessa discussão da hermenêutica constitucional, que é fundamental para a gente entender, inclusive, como que funciona o sistema jurídico brasileiro na atualidade. Muito obrigada, se cuidem, um beijo, tchauzinho!